Olá, graça e paz, nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos lendo o Evangelho de Marcos e hoje leremos o capítulo 11 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então eu não sei o que você está fazendo para anotar, eu não sei como que você está fazendo para fazer o seu devocional com esse capítulo que estamos lendo todos os dias, mas pegue aí as suas ferramentas, que talvez pode ser um caderno, um bloquinho de anotações, um celular, onde você estiver marcando o que o Senhor está te falando, o versículo que te marca, e vamos juntos para mais essa leitura. Tá bom? E para você que está me assistindo e ainda não é inscrito no nosso canal, se é a sua primeira vez aqui ou se você ainda não se inscreveu, não sabe como se inscrever, eu peço que você clique aqui para se inscrever no nosso canal para que possamos atingir mais pessoas. Tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos, dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que está te abençoando, e compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Bom, então vou começar hoje aqui mais uma vez com uma oração para que o Espírito Santo nos direcione, para que o Espírito Santo nos mostre algo novo aqui nesse texto. Amém? Então, Pai, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Hoje nesse dia, Senhor, eu peço que o Senhor nos ensine. Hoje nesse dia eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos mostre realmente o que devemos tomar para esse dia desse capítulo e viver. Tomar para esse dia, Senhor, e colocar em prática. Então, em nome de Jesus eu peço, nos ajude. Nos ajude, ó Pai, pois nós precisamos do Senhor. Nos ajude, ó Pai, pois nós somos necessitados de Ti. Então, em nome de Jesus, eu peço nesse dia, nos abençoe e nos direcione. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui. E vamos juntos para mais essa leitura. Marcos, capítulo 11, na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Versículo 5. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam, conforme Jesus havia instruído, e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Versículo 10. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância
havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Versículo 15. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: as escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar de um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Versículo 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Versículo 26. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. Versículo 30. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Amém? Então esse foi Marcos capítulo 11. E agora chegou o momento aqui de você colocar nos comentários o que você entendeu desse vídeo. Colocar aqui nos comentários o que mais te marcou, o que mais te chamou a atenção ou o que causou dúvida em você nesse capítulo. E se você não tiver marcado nenhum ponto, nenhum versículo, nada que causou dúvida, curiosidade em você, eu vou deixar 2 pontos para que você pense e veja se faz sentido ou não para você esses pontos que eu vou expor aqui agora. O primeiro ponto que eu marquei aqui é que aqui nós vemos que Jesus, mais uma vez, coloca perdoar como uma condição. Jesus, mais uma vez, ele coloca aqui o perdoar como uma condição, sabe? E essa condição, ela implica também em nós sermos perdoados. Aqui Jesus nos explica o seguinte, que se nós
estivermos orando e temos queixa, temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar essa pessoa. Não se essa pessoa tem algo contra mim, mas se eu tenho algo contra ela, eu preciso perdoar. Porque se eu não perdoar, da mesma maneira, Deus não me perdoa. Da mesma maneira, o Senhor não perdoa os meus pecados, não perdoa os meus erros. Sabe? E em outra oração também que nós vemos isso claramente é no Pai Nosso. Lá no Pai Nosso nós damos essa condição também para Deus. Nós falamos: Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos erros. Assim. Então nós também damos essa condição para Deus quando oramos o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então Deus ele só perdoa as nossas dívidas, só perdoa as nossas ofensas se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que cometem algo de errado contra nós. Então, nós damos essa condição para Deus nessa oração e aqui Jesus reforça também nessa passagem de Marcos. Também Jesus reforça que se nós estivermos orando e ainda assim não perdoamos alguém que a gente tem algo contra, Deus também não nos perdoa. Então hoje eu quero que você pense aí, sabe, como é difícil perdoar quando você está ferido, mas é necessário. Porque pense, nós ferimos o coração de Deus muitas vezes quando pecamos, quando erramos, e ainda assim Ele está disposto a nos perdoar. Só que nós, quando somos feridos, machucados, quando alguém toca na nossa ferida, nós temos dificuldade para perdoar. Então hoje eu quero que você pense claramente nisso aí, porque se Deus também fosse assim, se Deus também, todas as vezes que a gente ferisse Ele, machucasse Ele falasse: não vou perdoar, porque esse cara aqui já fez isso muitas vezes, essa mulher aqui já fez isso muitas vezes, e todas as vezes ela vem pedindo perdão, todas as vezes ela vem pedindo para que eu perdoe, ele vem pedindo para que eu perdoe, mas continua fazendo. Já pensou se com Deus também fosse assim? O que seria de nós? Como estaríamos hoje? Tá bom? Então, esse foi o primeiro ponto. E o outro ponto que eu marquei aqui é que Jesus expulsa do templo aqueles que estavam tentando facilitar e tirar vantagem com as coisas espirituais. Porque aqui nós vemos que Jesus ele expulsa ali do templo aqueles que estavam vendendo o quê? Animais para sacrifício. E nós sabemos que o animal para sacrifício ele precisava ser cuidado por aquela pessoa que estava indo ali sacrificar. Ele precisava ser transportado por aquela pessoa que estava indo ali levar o sacrifício. Ele precisava ser protegido por aquela pessoa que estava indo ali até o templo levar o sacrifício pelo seu erro, pelo seu pecado, pela sua família, por tudo que queria receber do Senhor. Mas aqui nós vemos que o povo achou uma maneira de facilitar essa coisa espiritual, facilitar esse sacrifício que era algo que a pessoa precisava gastar tempo, precisava se preparar, precisava também ter ali todo um rito da sua casa até o templo. Agora não, agora eles haviam arrumado um jeito de facilitar. A pessoa não precisava mais cuidar da oferta, a pessoa não precisava mais cuidar do sacrifício, não precisava mais transportar nem proteger. Já estava ali no templo, era só comprar e levar até o sacerdote. Então eles estavam facilitando as coisas espirituais. Sabe, Jesus replica ali que aquele lugar havia sido chamado desde o princípio de casa de oração, não de um lugar onde ladrões, onde pessoas estavam tentando subornar o que Deus queria que fosse feito pela lei. Estavam tentando facilitar a lei do Senhor. E aí muitas vezes a gente pensa que
que quando a gente está vendendo algo na cantina da igreja, quando o irmão está vendendo uma rifa para conseguir quitar alguma dívida, para fazer algo, isso é também a mesma coisa e não é, não é. É sempre que a gente está tentando facilitar as coisas espirituais, aí sim a gente está fazendo a casa de Deus de comércio. Mas quando a gente está vendendo algo na cantina, vendendo uma rifa para uma ajuda de um irmão, para uma ajuda de pagar o aluguel da igreja, isso não é transformar a igreja em comércio. Agora, se eu tento vender coisas espirituais, aí sim eu estou tentando fazer a igreja de um comércio, tá bom? Então, era isso que eles faziam aqui, eles tentavam facilitar as coisas espirituais e eles estavam tornando aquilo um comércio, sabe? E Deus não aceita esse comércio das coisas espirituais. O que vem de Deus precisa ser dado da maneira que recebemos. Esses foram os 2 pontos que eu pude absorver aqui desse texto e agora eu quero que você marque aqui nos comentários se faz sentido ou não para você. Se você consegue ou não enxergar esses 2 pontos aqui no texto de Marcos capítulo 11. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus, até a próxima, nos encontramos aqui no próximo vídeo.